Eita, glória a Deus, hein? Vamos em mais uma leitura da Bíblia de adulto. Por que tu fala assim, missionária Helena? Porque também tem a leitura que faço da Bíblia de criança. E nós já estamos em 1 Samuel, capítulo 22. Que o Senhor possa estar conosco, nos dando graça, força, revestimento. A nossa mente seja conduzido a aproximar cada dia do altar de Deus. E que Deus abra nossa mente, nos dando sabedoria, entendimento e discernimento. No decorrer aqui da palavra de Deus, amém? Vamos ler a morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. Também no decorrer nós vamos ler Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi e Abigail apazigua a tempestade. Eita, glória a Deus. Vamos lá? E faleceu Samuel, de todo o Israel se ajuntou e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E era mulher de bom entendimento, formosa, porém o homem era duro e maligno, mas nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 mancebos, e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa paz, em tudo o que tens, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Perguntaram-se os teus mancebos, e eles torgirão. Estes mancebos, pois, achem graça em seus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegaram, pois, os mancebos de Deus, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu grão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria ao homem que eu não sei de onde vem? Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a tua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os mancebos anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles.
Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Ora, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem possa falar. Então, Abigail se apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus mancebos: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada em jumento, desceu pelo encoberto no monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, que em vão tende guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus os inimigos de Davi e outros. Olha, é forte, hein? Assim faça Deus os inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vestido, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu ao jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, se inclinou em terra. Se inclinou à terra. E lançou-se seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos seus ouvidos, e ouve a palavra da tua serva. Meu senhor, agora não faças esse homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal, olha, é forte, ó, porque tal é ele, qual é o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vim aos mancebos de meu senhor o que enviastes. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse, e agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor, desse aos mancebos que andam após das pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essas transgressões, porque certamente farás o Senhor casa firme ao meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Coisa linda é Jesus. Eita, Deus fiel! E levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, olha que forte, ó. Porém, o Senhor vive com o Senhor Deus, porém, a vida de teus inimigos se arrochará ao longo, como ao meio de côncavos de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tenho dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar
no coração o sangue que sem causa derramastes, nem tampouco houveste salvado meu Senhor, a si mesmo, ou quanto o Senhor fizer. Bem a meu Senhor. Lembra-te, então, da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor teu Deus de Israel, que hoje te enviou a meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me entosvastes de vir com sangue e de que a minha mão me salvastes. Porque, na verdade, vive o Senhor, teu Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, que se tu te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem ao mesmo um menino. Então Davi tomou a sua mão, o que tinha trazido, e lhe disse, sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz, e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete com banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. E ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. E se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que preteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal. E deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tomar o mal de Nabal sobre a sua cabeça, e mandou Davi falar a Abigail para os matar, para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. É forte. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoá de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres. Porém Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, para o filho de Laís, o qual está em Galim. Eita, glória a Deus, hein? Estamos lendo a palavra de Deus completa. E eu deixo aqui esta palavra para você, nesse capítulo 26, 25, para você meditar. E não esqueça que nós também temos a página do devocional.